Oi, meus amores, tudo bem? Vamos dar aqui início a mais uma videoaula aí para o segundo ano e vamos iniciar, como sempre, a nossa aula com a correção da atividade que foi para casa, né, na nossa aula passada. Então, vocês vão aí no livrinho e vão abrir na página 125 aí do livro de vocês, que fala sobre a questão da transformação dos bairros. Nesta página, vocês vão encontrar essa tarefinha aí. O primeiro diz assim: o que você mais gosta no seu bairro? Então a gente vai estar trabalhando com respostas pessoais. O que significa respostas pessoais? São respostas inerentes, quer dizer, de cada um, né? Cada um vai dar sua resposta de acordo com a sua realidade. A Pro não vai dizer aqui se a resposta está certa ou errada. Por quê? Porque é a resposta é de vocês. Mas, escute bem, quando eu digo assim, não vou dizer que está certa ou errada a sua resposta, não quer dizer que eu não posso dizer que está errada no sentido de se você não respondeu de acordo com a pergunta. Só vai estar errada a sua resposta se sua resposta não tiver nada a ver com a pergunta, né? A gente perguntou sobre bairro e você respondeu sobre água. Aí sim a resposta está errada. Mas assim, você respondeu o que você mais gosta no bairro, se você disser que eu gosto da pracinha, o outro diz eu gosto de brincar na rua. Então cada um vai ter aí sua preferência pessoal, por isso que a resposta é uma resposta pessoal. Então vamos lá. O que você mais gosta no seu bairro? É a primeira pergunta. Então cada um aí vai pensar, né, o que é no meu bairro que eu gosto mais, né? Qual cantinho aí do meu bairro que eu gosto de passear, que eu gosto de frequentar. O que eu gosto de fazer aqui no bairro junto com meus colegas, então aí vai ser uma resposta de cada um. Você já notou alguma transformação no bairro? Então aí é uma coisa do cotidiano, no seu bairro aí, ou na sua rua. Aconteceu alguma modificação? Coisas que não tinham e passaram a ter, né? Isso é uma coisa muito natural. Nada fica estagnado no tempo, né? As pessoas se modificam, os ambientes se modificam, então é muito fácil de vocês conseguirem aí localizar modificações que aconteceram no bairro, que pode ser casas construídas, prédios, né, ruas asfaltadas, até pessoas novas que passaram a integrar a comunidade do seu bairro. 3. Com a ajuda do professor, vamos fazer um levantamento das origens das famílias dos alunos da turma. Siga o roteiro. Sua família vem de onde? Tá aí, vocês vão fazer uma pesquisa, né? Eu não estou aí, o professor de vocês nesse momento para ajudar nessa pesquisa será a mamãe, a vovó, o vovô, o adulto que tem essa informação do passado, né? Ele é, aí no caso para vocês, uma fonte histórica, onde você vai conseguir informações referentes ao passado da sua família. Então, de onde veio sua família, do que ela gosta no bairro onde mora, o que ela usa e que lugar frequenta no bairro onde você mora, o que ela estranha no bairro, do que ela sente falta no bairro. Então, perguntas que vocês vão ter que fazer uma pesquisa aí com alguém de casa, pode ser o pai, a mãe, o avô, a avó, a tia, né? Alguma pessoa que já tem aí uma experiência, uma vivência de vida diferente da de vocês. Então, nossa atividadezinha de geografia hoje era somente essa, né? A Pro agora quer que vocês, né, peguem aí o livrozinho de vocês de matemática e a gente vai dar continuidade àquele conteúdozinho que fala sobre o sistema de numeração decimal. Então, vocês vão aí na página 158, a gente vai rever esse conteúdo. Quem não conseguiu aprender na aula passada com a Pro, é uma nova oportunidade, né? Porque a Pro vai explicar tudo novamente sobre o sistema de numeração decimal, porque nós ainda temos aí uma atividadezinha deste conteúdo para terminar e encerrar esse conteúdo. Então, oportunidade nova. A Pro explicou lá na aula passada, eu não escutei, ou então eu não prestei atenção, ou então eu realmente não entendi. Entendi nada que a Pro Gil falou sobre esse negócio de sistema de numeração decimal. Então, trouxe de novo aqui o conteúdo, uma nova oportunidade para aprendizagem. Então, vamos descobrir primeiro o que é o sistema de numeração decimal. Ó.
é o sistema que utiliza os seguintes números para representar as quantidades, as medidas e os códigos. Vamos descobrir quais são os números que são utilizados pelo sistema de numeração decimal. Que números são esses? Então, aí eu tenho o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. O 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, os números que são utilizados pelo sistema de numeração decimal para representar quantidades, medidas e códigos são os números naturais. Quem são os números naturais? Os números do 0 até o 9. Esses números naturais também podem ser chamados de indo-arábicos. Tanto faz eu chamar eles de naturais ou de indo-arábicos. Significa a mesma coisa, né? Elas são palavras sinônimas, que são palavras que se escrevem diferente, mas significa a mesma coisa. Então, tanto os números naturais quanto os números indo-arábicos serão, né, escritos de 0 até 9, que compõem aí 10 números. Vamos contar para ver se é verdade, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, existem 10 números conhecidos como naturais ou indo-arábicos que servem para representar quantidades, medidas e códigos. Quando ele diz representar quantidade, digamos aí que vocês tenham 10 lápis, concretamente 10 lápis de cores. Aí você conta aí 10 lápis e aí a própria pergunta assim: se você fosse utilizar um número natural para representar esta quantidade de 10 lápis que está na sua mão, que número que você escreveria? Aí vocês iriam escrever o número 10, utilizando o número 1 e o número 0. Por quê? Qualquer número, a palavra qualquer número que eu queira escrever, segundo ano, eu vou utilizar esses 10 algarismos. Então, se eu quero escrever um único número ou um número gigante, esses algarismos aí serão utilizados. Então, ó, eu posso escrever o número 10, o número 24, o número 258. Ó, 3 números aí e todos eles, para serem escritos, utilizaram os números naturais. Esses que a Pro acabou de apresentar. Para escrever o 10 aqui, ó, eu utilizei o 1 e o 0. Para escrever o 24, o 2 e o 4. Para escrever 258, o 2, o 5 e o 8. Se eu fosse escrever um número gigante, utilizaria os mesmos números. Porque para escrever qualquer número, eu preciso utilizar os números naturais. Entendido até aí? Fácil, né? Vamos para a próxima. Vamos falar agora do valor da posição, que é conhecido como valor posicional. O que é que isso significa? Dependendo do lugar onde o número está, ele vai ter valores diferentes. Por isso que fala valor posicional, que significa a mesma coisa de valor da posição. Então, o número vai ocupar lugares diferentes e vai ter valores diferentes. Vamos aí entender isso, ó. Eu tenho aí 3 números. O número 24, o número 12 e o número 245. Eu vou avaliar aí o mesmo número em posições diferentes, que é para vocês entenderem que eles vão ter valores diferentes, de acordo com o que eu li, ó. Lembra, eu li 24, 12, 245. Então, vamos avaliar o primeiro. Eu vou avaliar o primeiro, o 2, nessa posição aí. Quando eu disse 24, então eu disse 24. Quanto é que vale o 2 aqui? Vamos descobrir o 2 aqui nessa posição. Quanto vale o 2 nessa posição? E vamos descobrir o 2, o mesmo 2 em outra posição. Então, quando eu disse aqui 24, significa que o 2, né, vale 20. Nessa posição ele vale 20. Nessa outra, ele vale 2.
10 mais 2, 12. E nessa outra, ele vale 200. Lembra como foi que eu li esse número? 245. Então, significa que esse 2 vale 200. Perceberam aí que o número estava em lugares diferentes e agora ele tem valores diferentes. O mesmo número, a Pro usou o mesmo número aí, só que eles estão em casas decimais diferentes, né? O 2 do primeiro, que é o 24, está na casa da dezena. O 2 do 12 está na casa da unidade. E o 2 do 245 está na casa da centena, que a gente vai aprender isso agora no nosso próximo slide. Então, ó, o valor do número muda de acordo com a posição. Foi o que a gente conseguiu entender aí. Quando se fala de valor posicional, vocês já vão colocar aí na cabecinha de vocês que é o valor da posição. De acordo com a posição que o número está, ele vai ter valores diferentes. Vamos descobrir o que são ordens aí, né? Lembra que a Pro falou aí que cada número estava numa ordem diferente. Ordem da dezena, ordem da unidade, ordem da centena. Vamos descobrir o que são ordens. Nosso sistema de numeração decimal é decimal, pois lembra o número 10. Tanto que os números naturais que compõem ele são 10, né? A unidade, ela representa um elemento. Então, sempre que eu tenho um elemento, eu tenho uma unidade. Se eu tenho 2 elementos, eu tenho 2 unidades. Se eu tenho 3 elementos, eu tenho 3 unidades. Então, a cada elemento, eu digo que eu tenho uma unidade. Entende isso aí, viu? A unidade, ela é representada pelo número 1, né? O 1 é quem representa a unidade. Por isso que a Pro representou aí uma borboleta, eu tenho uma unidade. Falei aí da primeira ordem, que é a ordem da unidade. Vamos agora descobrir a ordem da dezena, ó. É quando agrupamos 10 unidades, formamos uma dezena. Então, para formar uma dezena, eu preciso ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando eu tenho 10 elementos, aí eu digo que eu tenho uma unidade, uma dezena. Porque a dezena, ela é representada pelo número 10. Para que eu tenha uma dezena, eu preciso ter 10 unidades. Olha aí, a Pro colocou aí 10 tomates. Eu tenho 10 tomates, então eu posso dizer que eu tenho uma dezena de tomates. Sempre, viu, segundo ano? Para se ter uma dezena, precisa-se ter 10 elementos. Se eu tiver 10 lápis na mão, eu tenho uma dezena de lápis. Se eu tiver 10 borrachas, eu tenho uma dezena de borrachas. Se eu tiver 10 ovos, eu tenho uma dezena de ovos. Porque para representar a dezena, eu preciso de 10 elementos. Vamos falar agora de quem? Da centena. Quando agrupamos 100 unidades, formamos uma centena. Então, existe uma plaquinha no material dourado, que é esse daí, ó, que tem 100 unidades, né? 100 quadradinhos desse. Se eu tenho 100 quadradinhos desse, eu posso dizer que eu tenho 100, eu tenho uma centena. Então, o que foi que a gente já aprendeu? A unidade é representada por 1. A dezena é representada por 10. E a centena é representada por 100. Então, uma unidade, para ter uma unidade, eu tenho que ter um elemento. Para ter uma dezena, eu tenho que ter 10 unidades. E para ter uma centena, eu tenho que ter 100 unidades. Não é difícil, né? Ó, associa. Para ter uma unidade, um elemento. Para ter uma dezena, 10 unidades. Para ter uma centena, 100 unidades. Então, agora vamos descobrir que essas 3 ordens, a unidade, a dezena e a centena, formam a classe das unidades simples. As ordens, elas são localizadas, elas fazem parte de classe. Vamos pensar aí nas classes como a casa, né? A cada 3 pessoas morando numa casa, você vai ter uma classe.
A primeira casinha, que é a classe das unidades simples, mora dentro dessa classe, né, da unidade simples, 3 ordens, que é a ordem da unidade, da dezena e da centena. Então, é formado pela unidade, né? Quem mora nessa casinha aí é a unidade, que é a primeira ordem, a dezena, que é a segunda ordem, e a centena, que é a terceira ordem. Como vocês vão aprender isso? Lembra que a Progil disse? Quando eu tenho uma classe, eu preciso ter três coisas morando naquela classe. 3 coisas dentro daquela classe. Então, 3 ordens. Para ter a primeira classe, sempre para ter uma classe, precisa de 3 ordens. E essas 3 ordens aí, a unidade, a dezena e a centena, formaram a primeira classe, que é a classe das unidades simples. Vamos representar um númerozinho com material dourado, né? Ó, ele serve para representar as ordens. Se eu tenho uma placa como esta placa possui 100 unidades. Então, ela representa quem? A centena. Esse palitinho aqui tem 10 unidades. Querem contar comigo para saber se é verdade? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, se tem 10 elementos, ela representa a dezena. E a unidade é representada por um elemento. Então, esse material chama-se material dourado. Esta placa representa a centena, pois tem 100 unidades. Esse palitinho representa a dezena, pois tem 10 unidades. E esse quadradinho representa a unidade, pois só possui um elemento. Vamos representar um número agora. Esse representa 100, esse 10 e esse 1. Um exemplo. Eu tenho aí o número 246 para vocês. Aí eu dissesse assim para segundo ano. Segundo ano, pega aí o material dourado e vamos representar aí o número 246. Como que vocês iam fazer essa representação? Vamos começar aqui pela unidade. Então, vocês tinham que representar o 6. Cada unidade vale um elemento. Se eu tenho 6 aqui, eu tenho que ter 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Representei o número 6. Lembra aqui que eu estou trabalhando com a dezena. Então, esse quadradinho não pode representar esse número, porque esse quadradinho é da unidade. Então, vamos representar a dezena. Quem representa a dezena? Os palitinhos, né? 1, 2, 3, 4. Agora, vamos representar a centena. Eu não posso pegar esses palitinhos da dezena para representar a centena, porque existe no material dourado um que representa a centena. Quem é? 1, 2. Olha como é fácil de vocês fazerem a representação com material dourado. Só precisa lembrar o que cada um vale. Se aqui vale 100, que é a centena, e aqui eu tenho 2, então eu vou ter 2 placas dessa. Se aqui vale 10, que é a dezena, e aqui eu tenho o número 4, eu vou ter que ter 4 palitinhos desse. E se aqui representar a unidade eu tenho 6, eu vou ter que ter 6 quadradinhos desse. Tranquilo demais para representar para vocês, né? A Pro costumava colocar para vocês em todas as aulas um vídeo já aí para vocês assistirem direto na aula, né? Só que existem alguns vídeos no YouTube que deixam você baixar, acrescentar na aula, quando a Pro grava a aula e posta para vocês no canal. Alguns desses vídeos são retirados pelo YouTube porque esse vídeo que a Pro utilizou tinha uma coisa chamada direito autoral. Então, o que é que vai acontecer agora? Quando a Pro colocar aí o slide que está escrito a hora do vídeo, significa que a sua aula tem um vídeo e que a Pro vai postar o link lá no grupo da escola, dizendo assim, link da aula do segundo ano. Daí a mãe só precisa clicar, ou vocês mesmos, que como a Pro sempre diz, vocês são da era tecnológica, vocês já conseguem fazer sozinhos, clica lá no link e aí vocês já vão direto para a aula que a Pro quer que vocês assistam, aqui nessa hora. Então, depois de assistir essa aula aí, vocês vão clicar, a Pro vai postar, vocês vão lá, clica, assiste o que a Progil quer e aí depois volta aí, para fazer a atividade de casa
que vocês vão encontrar na página 162 do livro de matemática e encerrar nosso estudo sobre o sistema de numeração decimal, que eu espero que hoje não tenha ficado nenhuma dúvida, que a Pro destrinchou bem pedacinho por pedacinho para todo mundo entender. Então, vai lá, assiste o vídeo, volta e faz a atividade. Então, até lá, galera!